Muito bem, voltamos aqui para o nosso quarto módulo, né? Esse especificamente destinado ainda sobre o contrato verde-amarelo. Eu sou o professor Ricardo Calcini, a convite da Escola Superior da Advocacia. Estamos aqui no nosso curso sobre a reforma trabalhista, ou no caso, a nova reforma trazida no que diz respeito aos aspectos mais importantes e práticos da MP 905, tá bem? E aí, dando continuidade, então, à parte do verde-amarelo, desse contrato especial, vamos para o nosso slide, porque talvez aqui seja o sonho de consumo de todo empresário brasileiro, que é a parte da desoneração da folha de pagamento. Então aqui eu não trabalho na equipe econômica do governo, para deixar bem claro, ok? Não sou nem situação, nem oposição. Sou aqui um técnico que apenas tem essa missão de vir aqui a explicitar do ponto de vista jurídico aquilo que hoje está em vigor em nosso ordenamento jurídico, que diz respeito então ao MP 905. Mas para a equipe econômica, tá, esses dados foram divulgados aí de forma maciça quando a MP acabou sendo publicada. Nós tivemos realmente, né, a intenção, e na prática isso vai vigorar, com o novo contrato verde-amarelo, a desoneração da folha de pagamento. E essa redução ela pode chegar aí entre 30% a 34% então do custo da mão de obra Brasil, que vocês sabem que é extremamente relevante, e para quem tem realmente empresa sabe que hoje um funcionário, o salário que é pago para o funcionário, muitas vezes isso acaba sendo, né, pago em dobro, dado realmente os encargos que incidem sobre a folha de pagamento. Sem tecer maiores informações, né, mas só para poder elucidar para vocês, vejam então que nessa modalidade, tá, o empregador ele passa então a ter a isenção da chamada contribuição patronal devida ao INSS, que, segundo a Lei 8.212, a Lei de Custeio, né, artigo 22, inciso 1º, ela representa hoje 20% da folha de pagamento. Além disso, nós temos também a isenção no que diz respeito ao salário educação, que está lá no decreto 87.043 de 82, lá no artigo 3º, inciso 1º, e também, por fim, no que diz respeito às alíquotas do Sistema S, tá? E aqui eu não vou colocar o nome de cada um, mas aqui para vocês que conhecem bem, né, SESI, SESC, SENAI, SENAT e assim sucessivamente, né, SEBRAE, então tudo isso aqui passa a estar fora do pagamento por parte do empresário, que passa a admitir então essa condição especial, né, dessa contratação do trabalhador verde-amarelo, tá bem? Bom, e a rescisão, né? Até então nós falamos de direito, falamos de prazo, falamos agora aqui da questão da folha de pagamento, mas como é que fica a rescisão, professor, em relação ao contrato verde-amarelo? Segundo a MP, diz aqui, olha, os haveres rescisórios serão calculados com base na média mensal dos valores recebidos pelo empregado no curso do respectivo contrato de trabalho. E aí tá lá, indenização sobre o saldo do FGTS, caso não tenha sido acordada a sua antecipação, e demais verbas trabalhistas que forem devidas, então, a esse meu trabalhador verde-amarelo. Gente, cuidado em relação a essa parte especificamente da média salarial, tá? Vocês estão acostumados, pessoal de DP, RH, contabilidade, enfim, o pessoal da advocacia trabalhista, inclusive, tá, que se faz o pagamento pelo último salário devido para o funcionário. Pela lei da MP, no caso pela MP, para não ficar uma coisa redundante, né, eu estou falando da média do valor recebido. Lembrando que eu estou diante de um contrato a termo esse que tem duração de 24 meses no máximo, tá? E aí, pela média dessa remuneração, é que eu vou fazer o acerto da rescisão, entendendo-se sobre a questão da indenização do fundo de garantia, caso isso não tenha sido acordado o pagamento de forma antecipada, como nós já falamos aqui em um dos nossos blocos, e demais verbas trabalhistas que foram, então, devidas a esse funcionário. Então, veja que esse funcionário ele vai receber basicamente a mesma coisa como qualquer outro empregado, tá? A única exceção, para deixar bem claro, é a questão da multa do fundo de garantia, que para o contrato a termo do verde-amarelo, ela fica em 20% e não em 40%, tá bom?
E aí, só para relembrar algumas questões que não estão na MP, tá? Mas que vocês devem operacionalizar na prática para evitar tumulto na hora que fizerem, perdão, a rescisão desses trabalhadores. Então veja, o 477 ele continua plenamente vigente. E aí atrás, esse artigo traz obrigações para nós, tá? No que diz respeito àquilo que deve ser observado no momento do término da relação contratual. Primeiro aspecto, baixa da CTPS. Vamos lembrar, né? Para aquelas empresas que hoje, né, e ainda estão no e-social, não vamos esquecer da ideia da carteira digital, perdão, da CTPS digital, que foi trazida pela Lei da Liberdade Econômica. Qualquer dúvida, aliás, fazer um pequeno parênteses, tá? Tem a nossa obra que eu vou deixar depois ao final do nosso curso, tá? Que é a parte, né, da reforma trabalhista anotada e comentada pela editora JH Mizuno. Lá nós falamos exatamente dessa questão da CTPS digital e que há um prazo novo que diz respeito, né, a um prazo de 5 dias úteis, tá? Para que a gente então faça essa baixa. Outro detalhe, comunicação da dispensa aos órgãos competentes, mais pagamento dos haveres rescisórios, tudo isso no prazo, então, de 10 dias. Cuidado em relação àquilo que já está previsto na Lei da Reforma Trabalhista e que pouca gente se atentou. Nós temos duas obrigações. Primeira, comunicação, depois pagamento. Ou seja, obrigação de fazer e obrigação de pagamento. Para cada descumprimento de uma obrigação, nós continuamos a ter a penalidade do parágrafo 8º do artigo 477, que vai gerar a multa. Por isso que eu coloquei aqui, ó, multa dobrada, se não for observado exatamente o cumprimento dessas obrigações. Então deixa bem claro, tá? A partir da Lei 3.467, que é a lei da reforma, eu tenho duas obrigações que devem ser cumpridas dentro do prazo que alude realmente à CLT, tá? Primeiro, baixa e comunicação da rescisão aos órgãos competentes e, naturalmente, o pagamento dentro do prazo, então, de 10 dias, que no caso aqui são considerados 10 dias corridos, tá bem? Não há chancela do sindicato. Por que não há chancela do sindicato? Vocês vão lembrar que nós tivemos uma revogação do parágrafo 1º do artigo 477, que diz que eu não preciso, tá, ter aquela chancela do sindicato para, por exemplo, contrato de trabalho com vigência há mais de um ano ou no caso de pedido de demissão. Porém, eu até deixei aqui, né, destacado para vocês, cuidado com a questão daquelas pessoas, né, daqueles empregados que possuam alguma estabilidade provisória no emprego. Por quê? Segundo o artigo 500, que embora seja aplicável ao diretor sindical, tá? Eu não posso ter a rescisão sem a chancela do sindicato da categoria profissional correspondente. A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, no que diz respeito a esse artigo, vem interpretando que qualquer tipo de estabilidade no emprego, tá, requer que essa chancela seja efetivamente feita pelo sindicato profissional. Então, por exemplo, estamos aqui diante do acidentado, né? Estamos diante, por exemplo, aqui do cipeiro, estamos diante também, por exemplo, da empregada da gestante. Então, todo esse pessoal que, pela letra da reforma, aparentemente não teria obrigação da rescisão ser chancelada pelo sindicato profissional, por força jurisprudencial, eu, como professor, recomendo a vocês que façam essa chancela, porque a ideia ali, gente, é que a gente afaste qualquer tipo de mitigação, né, ao respeito à estabilidade provisória do emprego daquela determinada pessoa. Porque até então, imaginar que ela está abrindo mão dessa estabilidade, né, é algo que precisa ser realmente rechaçado. Naturalmente, eu não estou imaginando aqui que nós vamos aqui trabalhar com a má fé, tá? Mas, se a pessoa tem uma estabilidade provisória no emprego, abrir mão já é algo excepcional dentro do sistema hoje cogente. Então, melhor é que, na verdade, esse abrir mão seja, então, chancelado por parte, então, do sindicato da categoria. E, naturalmente, por fim, o limite, então, de um desconto, o limite de desconto de uma vez da remuneração lá na rescisão. Pode acontecer que, no caso do trabalhador, né, qual seria, então,
esse limite da remuneração? 1,5 salário, né? Já falamos sobre isso. Então, esse é o limite que nós vamos utilizar para efeitos, então, de desconto lá na frente, quando houver a rescisão desse contrato de trabalho, tá bom? Bom, dando sequência aqui ainda sobre a questão da rescisão, não se aplica ao contrato verde-amarelo a indenização prevista no artigo 479, que é aquela que autoriza você receber pela metade aqueles valores que você teria direito se o contrato de trabalho ele percorresse, né, o seu período, vamos dizer assim, normalmente. Então, nesse caso, passa a ser aplicada a tal da cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão prevista no artigo 481. O que quer dizer isso na prática, professor? Quer dizer o seguinte: embora nós estejamos dentro de um contrato por prazo determinado, imaginemos aqui que ele fosse realmente por 24 meses, rescindo o contrato com 12. Em tese, eu teria direito a receber pela metade os valores, né, que eu teria que ter, os valores, que eu receberia caso o contrato continuasse produzindo efeito, né, normalmente. Só que nesse caso, a opção do presidente da República ao editar a MP foi que eu faço a troca, né, da indenização pela metade e mando aplicar, então, a cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão. E aí, nesse caso, a rescisão ela vai ser operada igualzinho ao que acontece, por exemplo, com a questão de uma demissão sem justo motivo de um contrato por prazo indeterminado, tá bem? Mas volta aqui comigo porque tem uma questão que é importante vocês saberem no que diz respeito a essa rescisão. Porque vejam, até então se eu faço um contrato por prazo determinado, eu imagino que eu vou, né, praticamente exercitá-lo, né, eu vou respeitá-lo durante a sua vigência, seja por 12, 18, 24 meses, 6 meses, pouco importa, tá? Então, essa rescisão, né, que vai acontecer lá na frente, se ela acontecer justamente pelo fato do decurso do tempo, aí eu não tenho que fazer nenhum tipo de pagamento, né, a não ser ter direito àquilo que eu deveria ter recebido ao longo da vigência do pacto laboral. Então, essa rescisão, ela vai se dar exatamente pelo decurso do tempo. Então, até aí, eu estou tranquilo em relação a essa modalidade. O problema maior, é quando eu faço essa antecipação. E aí, gente, fazendo essa antecipação, eu não tenho direito à indenização pela metade, mas eu passo a aplicar essa tal da cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão. E aí é como se essa rescisão fosse por prazo indeterminado. E aí você vai me perguntar algo que está gerando dúvidas. Professor, como é que fica a questão da multa dos 40% do FGTS? Vem para a lousa. Bom, gente, não é tão simples ter essa resposta para vocês. De novo, nós estamos começando esse debate efetivamente sobre a MP 905. Aliás, o e-book que vai ser, que está sendo já elaborado sob a minha coordenação acadêmica aqui junto com a ESA, nós vamos procurar tentar responder da melhor forma possível para vocês, mas na minha opinião, pelo menos, a gente pode ter uma seguinte interpretação. Então vamos lá. Imaginemos que o contrato realmente tenha sido pactuado por 24 meses, que é o limite máximo hoje estabelecido pela MP, mas eu resolvo extingui-lo com 12 meses. Tá? Então eu não tenho direito, nós já falamos aqui, né, de receber os salários, né, desses 12 meses faltantes pela metade, que é o que está no artigo 479 da CLT. Tá? Só que olha que interessante, imaginemos que eu fiz a opção de fazer a antecipação dos 40%, que não é 40%, é 20%, tá? Do fundo de garantia mensalmente. Então isso aqui foi feito, fundo de garantia por mês. Tá?
e aí simplesmente eu venho e rescindo o contrato com 12 meses. Para algumas pessoas, tá, e respeitando de novo sempre essa posição, porque nós não temos ainda certeza do entendimento jurisprudencial que vai vigorar sobre isso, fazer esse pagamento, eu estou resolvido. Tá? Então, ó, já paguei, né, 20% diluído ao longo dos meses, então, no que diz respeito, pelo menos, à multa do fundo de garantia, eu estou quit. Agora, talvez, e aqui eu vou me filiar a essa corrente, pelo menos, seja o caso de aplicar o que, gente? Como está lá, o artigo 481 da CLT. E aí, eu tenho dúvidas, tá? Ainda confesso que não tenho certeza sobre isso, tá? Não tenho dúvida se de repente não seria o caso de aplicar a multa de 40%, tá? Porque aí, veja, nós realmente fizemos algo diferente, que é o quê? Rescindir antecipadamente essa questão contratual. Hoje eu estou um pouco inclinado, confesso a vocês, a essa opção, tá? Mas é só com o tempo para a gente poder ter a certeza, na medida que isso vai acabar sendo judicializado, tá? Para saber se nós vamos continuar com os 20% ou com os 40%. Mas vejo coerência tanto para um lado quanto para o outro lado, tá? Agora, se eu respeito os 24 meses, eu não tenho, por exemplo, aviso prévio, né, gente? Tem sentido de falar em aviso prévio para quem tem o contrato encerrado pelo decurso do tempo. Agora, se eu tenho 12 meses, tá? Eu tenho direito ao aviso prévio por força do 481. E olha que interessante, aviso prévio de quanto? 30 dias, vamos pôr aqui, ó, 30, ou, por exemplo, de 33 dias. Por que 33 dias? Imaginemos que não fosse 12, fosse 18. Tá? Então eu passei mais de um ano de vigência do contrato de trabalho. Então me parece que nesse caso vou aplicar tranquilamente, de novo, todos os haveres rescisórios que sejam previstos na modalidade de dispensa imotivada. E aí, de novo, pode ser que eu faça uma interpretação para que essa multa saia de 20% para 40%. Ou no pior cenário, né? Eu já paguei 20, eu só vou pagar naturalmente o quê? A diferença dos outros 20 para chegar nos 40%. Mas isso é para a gente refletir, são um dos pontos mais sensíveis que eu tenho sobre a MP, e no e-book que está sendo organizado pela Escola Superior da Advocacia, eu, junto com outros colegas, estamos aqui nos propondo a trazer mais reflexões sobre o assunto para vocês, tá bom? Então, voltando aqui, ainda sobre a questão do verde e amarelo, uma rápida menção à parte da qualificação, e aqui não temos muita coisa a dizer. Por quê? Aí acompanhem comigo aqui no nosso slide. Os trabalhadores contratados na modalidade verde e amarelo, tá, receberão prioritariamente ações de qualificação profissional conforme dispuser ato do ministro da Economia, que ainda depende de regulamentação. Então, em termos de requalificação, esse pessoal terá essa prioridade. O que eu só quero chamar a atenção em relação a esse programa, que eu não vou falar no nosso curso, porque é um programa que está sendo debatido já pelo governo, que está dependente de algumas regulamentações. O que eu quero chamar a sua atenção é que as receitas desse programa, chamado Programa de Habilitação e Reabilitação Física e Profissional, Prevenção e Redução de Acidentes, então veja que o programa é grande, tá? Ela vai, na verdade, ser contemplada com o quê? Tá lá, ó, multas e penalidades, e aí no caso, descumprimento de acordo judicial ou TAC no que diz respeito à União MPT, mais termo de compromisso com o Ministério da Economia, além de danos morais coletivos e descumprimento, novamente, de acordo judicial e TAC União MPT, além de valores e multas devidas pelas empresas que descumprirem a lei de cotas e também os recursos que vão ser todos eles destinados, então, em conta única do Tesouro Nacional. Gente, aqui eu só trouxe essa informação para vocês, para que saibam que esse programa ele vai estar bastante recheado, né, de recursos, né? Vejam que cabe tudo, é questão de acordo descumprido, TAC descumprido, termo de compromisso que vai ser
a partir de agora firmado com o representante do Ministério da Economia, que é o auditor fiscal do trabalho, as ações, né, judiciais, os danos morais coletivos. Então tudo isso vai fazer parte então aí desse arcabouço que passa a ser regulamentado pelo governo e que, na verdade, né, o foco aqui é a qualificação desses trabalhadores e, naturalmente, quem terá prioridade é o trabalhador verde e amarelo, tá bem? Quitação das obrigações, rapidamente trazendo para vocês aqui, tá? A lei fala que é facultado o empregador comprovar perante a Justiça do Trabalho o acordo, acordo extrajudicial de reconhecimento de cumprimento das suas obrigações trabalhistas para com o empregador na forma do artigo 855B. Basicamente, o que a lei fala aqui, gente, é tratar do procedimento de jurisdição voluntária, procedimento este que vocês bem conhecem já há muito tempo. Aqui está um pequeno gráfico que eu extraí do site do portal Migalhas, tá? Para vocês verem o tamanho do crescimento desses acordos que nós tivemos aí nos últimos anos pós Lei 13.467, ou seja, aí nós com um crescimento de mais de 2.000%, que é aquele acordo que, na verdade, eu não tenho um litígio propriamente dito, ou seja, eu não entro com uma ação trabalhista contra o meu empregador. Simplesmente no curso ou após a vigência do meu contrato de trabalho, eu posso sentar aí com o meu empregador e aí, observando o que está lá no artigo 855, letra B da CLT, que é basicamente cada um estando representado por seu respectivo advogado, entro com essa medida que se chama agora, né, procedimento de jurisdição voluntária perante, né, o Poder Judiciário Trabalhista, para poder depois dar um ponto final no que diz respeito a esse acordo, tá bom? E aí, para vocês terem uma ideia, apenas dados ilustrativos, segundo reportagem do Valor Econômico, reportagem essa do dia 18 de fevereiro de 2019, tá? O tribunal, por exemplo, o Tribunal, perdão, de São Paulo, que é o Tribunal da Segunda Região, tá? Que nós, inclusive, estamos aqui na OAB São Paulo, na ESA, gravando esse curso para vocês. Teve aí uma aceitabilidade desses acordos, basicamente em 80% aí das suas turmas. Ou seja, aqueles acordos que o Sejusc, porque aqui em São Paulo, quem basicamente define a questão se homologa ou não homologa o acordo extrajudicial são esses núcleos, né, de composição, né, esses centros, na verdade, de conciliação que foram formados aí Brasil afora nos 24 tribunais que nós temos hoje na federação. E aqui, por parte, então, do Tribunal de São Paulo, há uma orientação institucional para não dar quitação geral a essas avenças que são firmadas, então, dentro do Sejusc, tá? Por uma questão de se evitar, por exemplo, a questão de precariedade, violação de direitos, ou mesmo a questão da chamada casadinha, né? Que é basicamente aquele acordo que não é bem um acordo, é um ato simulado para poder, de repente, fraudar os preceitos trabalhistas, mas fato é que as pessoas hoje, né, quando não encontram essa homologação total por parte do Sejusc, acabam recorrendo para o tribunal e o Tribunal de São Paulo vem modificando basicamente 80% dessas decisões, tá? Naturalmente, 20% acabaram não sendo modificadas e o que gerou recursos para o Tribunal Superior do Trabalho. E aqui eu trago, por exemplo, né, a imagem aqui de Sua Excelência, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Martins Filho, que pegou realmente um caso recentemente do Tribunal da Segunda Região de São Paulo e reformou o acordo para poder autorizar aí de forma, vamos dizer assim, irrevogável essa quitação que foi firmada pelas partes. Então, segundo o ministro Ives, né, não competiria ao magistrado substituir a vontade das partes, no que diz respeito à homologação parcial. O que quer dizer isso na prática? Eu só dou quitação ao objeto das parcelas que estão ali, vamos dizer assim, participantes da base de cálculo do acordo, porém não dou quitação à relação jurídica que, na verdade, havia entre as partes, que possibilitaria, na prática, o reclamante, no caso, né, o futuro reclamante, o trabalhador, a ingressar em juízo, aí sim, com uma ação trabalhista propriamente dita. Então, segundo o ministro Ives, tá,
o magistrado ele tem duas opções, né? Ou ele não homologa nada, porque ele entende que realmente aquilo é uma fraude, e isso está dentro do poder que é conferido a qualquer magistrado trabalhista, ou ele homologa tudo. O que não dá é fazer a tal da homologação parcial, porque basicamente não é esse, né, o objeto, não é o anseio de nenhuma das partes, tá bom? Então eu só trouxe esse dado para vocês aqui entenderem que essa mudança, tá, de comportamento da jurisprudência também vai se aplicar na parte do contrato verde-amarelo na medida em que houver essas rescisões e aí naturalmente para se colocar um ponto final e jurídico, né, da segurança jurídica, tanto é que o pessoal preza em relação a esse ponto, o ideal seria utilizar justamente do procedimento de jurisdição voluntária e aí o contrato verde-amarelo não fugiria a essa regra, tá bom? Bom, e aí, ainda em relação a essa parte final, vamos acompanhar por aqui, né, a questão da periculosidade. Gente, aqui é bem rápido para que vocês tenham, então, a visão no que diz respeito a essa mudança de entendimento. Então, o que acontece? A partir de agora, nesse contrato verde-amarelo, tá? Isso ainda vai ser regulamentado por parte, então, do lado do Presidente da República. O empregador pode firmar diretamente com o seu empregado verde-amarelo o que nós chamamos de um acordo escrito individual que vai prever um tal de seguro privado de acidentes pessoais. Vem comigo aqui para que vocês tenham essa visão. Esse seguro privado de acidentes pessoais, ele obrigatoriamente vai cobrir todas essas situações que vocês estão vendo aqui no slide, ou seja, morte acidental, danos corporais, estéticos e morais, e para justamente os empregados que vierem a sofrer algum tipo de infortúnio em face da exposição ao perigo previsto em lei. Duas observações importantes no que diz respeito à parte final do previsto em lei. Muita gente acha que isso só vai ser aplicado aos casos do artigo 193 da CLT, que trata da periculosidade, ou seja, apenas então somente no caso de acidentes ou eventualmente doenças ocupacionais equiparadas a acidentes que estejam ali descritas como fato gerador no artigo 193, é que aí realmente se justificaria a questão do seguro individual, que depende naturalmente do consentimento do próprio empregador e do empregado, porque se trata de um acordo individual escrito, tá? Agora, feita essa contratação, olha que interessante, né? Isso não vai excluir a indenização que o empregador é obrigado a fazer em caso do acidente ocorrer por dolo ou culpa da sua parte. E a dúvida maior é, bom, eu estou diante de uma responsabilidade civil aqui em caráter aquiliana, porque eu estou tratando de dolo e culpa, e modalidade essa de responsabilidade civil subjetiva, né? Muita gente está me perguntando, professor, mas e no caso de responsabilidade objetiva, que o empregador responde independentemente de ter dolo e culpa da sua parte? Ainda assim, contratando o seguro, eu continuo sendo responsável por aqueles danos que o empregado vier a sofrer? Minha resposta me parece que sim, tá? Em nenhum momento há o que? A não aplicabilidade, por exemplo, do artigo 927 do Código Civil para essa hipótese. Basicamente, o que nós temos aqui é uma reprodução do que está hoje no artigo 7º da Constituição Federal, que diz que mesmo que você, empregador, contribua para o INSS, não quer dizer que se houver acidente por parte do seu empregado, você não vai responder civilmente, mas já escutei naturalmente aí de algumas pessoas que essa responsabilidade civil ela só vai existir quando houver realmente dolo e culpa, e nos casos de responsabilidade objetiva, o próprio seguro basicamente então ficaria responsável por essa cobertura. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos em relação a esse ponto, tá? E talvez aqui o ponto mais controvertido seja que, uma vez que houver a contratação do seguro, tá? O adicional de periculosidade, ele vai agora ser pago sob a alíquota de 5% sobre o salário básico. E mais, ele somente será devido se houver exposição permanente do trabalhador, caracterizando assim trabalho efetivo em condição periculosa, com no mínimo de 50% então da sua jornada. Vem comigo, gente, aqui muda tudo
no que diz respeito à periculosidade. Primeiro que eu saio da base, perdão, da alíquota de 30% para 5%, que continua sendo o salário base, aí não há mudança nenhuma, mas eu passo a entender o que, gente? Que essa exposição periculosa, ela realmente só vai acontecer quando o trabalhador, então, estiver aí sujeito a, no mínimo, 50% da sua jornada nessa condição. Então, isso, na verdade, desconstrói a jurisprudência do TST sobre o assunto, tanto é que vocês vão ver aqui no slide rapidinho, tá? Ó, nós temos súmula 191, nós temos súmula 361, tá? Que trata exatamente da questão da periculosidade. Temos na súmula 364, todas elas, na verdade, não fazem menção a essa condição, né, de exposição efetiva pelo período mínimo de 50% para poder gerar o pagamento do adicional de periculosidade. Agora, se isso vai prevalecer frente à jurisprudência do TST, nós não sabemos, são outros 500, mas me parece, de novo, por se tratar de uma exceção, talvez essa jurisprudência não possa ser aplicada, dada a questão, naturalmente, do overruling e principalmente, né, do distinguishing. O que é isso, professor? Overruling é a superação do precedente face ao advento da nova disposição. Nesse caso, ele não vai ficar superado totalmente, porque vai haver o elemento de distinção, que é o tal de distinguishing, que aí, no caso, eu não vou conseguir aplicar o verbete sumular, dada a peculiaridade do contrato verde-amarelo, tá bom? E aí, normas finais, só para poder encerrar aqui o nosso bloco sobre o contrato verde-amarelo. Então, uma vez feito essa contratação, tá? A partir do dia 1º de janeiro, isso acaba sendo válido até o dia 31 de dezembro. O importante eu não preciso contratar no 1º de janeiro. Uma vez que eu fizer a contratação desse verde-amarelo, ele vai ficar ainda, né, vigente pelo período de até 24 meses, o que pode naturalmente ultrapassar o marco do dia 31 de dezembro. Naturalmente, havendo infração das empresas que descumprirem o limite de 20% então dos seus funcionários contratados nessa modalidade, naturalmente vai haver o que, gente? A transformação desse contrato que é específico, por um contrato determinado, para um contrato indeterminado, sem prejuízo, então, das penalidades administrativas. E, por fim, é vedada a contratação do verde-amarelo para trabalhadores, então, submetido à legislação especial. E aí, gente, é uma polêmica muito grande, né? Será que qualquer trabalhador hoje, com a tal da profissão regulamentada, né, ele realmente estaria ali, né, isento, né, de ser abarcado pelo contrato verde-amarelo? Ou seja, né, todo mundo que for, por exemplo, profissão regulamentada ou diferenciada, estaria fora aí de sofrer os efeitos do contrato verde-amarelo? Bastaria uma regulamentação da lei, né, tratando da história do tal do Estatuto de Profissão para poder afastar a incidência do contrato verde-amarelo? Nós não sabemos a resposta, mas fato tomem cuidado em relação a essa legislação especial, porque isso naturalmente vai depender de uma regulamentação, que isso virá com o tempo para a gente poder entender se apenas profissões que não sejam regulamentadas possam ser realmente aqui contempladas pelo verde-amarelo ou não, se ficarem então apenas, no caso, as chamadas categorias diferenciadas. Tá bom, gente? Então aqui encerro a nossa parte desse bloco do contrato verde-amarelo. Fica o convite ainda para que você continue nos prestigiando, para que no próximo bloco, a gente possa dar continuidade à aplicação dessa MP 905 em relação a outras temáticas no que diz respeito ao direito do trabalho, tá bom? Um grande abraço e até daqui a pouco.